Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil e agora parceiro do Cid Concursos, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, vem aqui comigo, vamos de bate-pronto trabalhar um assunto hiper importante para quem faz prova do CESP. Então, acompanha aqui comigo, ó. Conjunções subordinativas. E aí, como vai funcionar a nossa estrutura? Independentemente de como a gente vai gravando, às vezes a gente grava um conteúdo ou outro, depois vai ser organizado para você tudo bonitinho. Assunto conjunção é muito importante. Então, você tem a conjunção coordenativa, você tem a conjunção subordinativa, que pode ser a integrante ou a subordinativa adverbial, mas no final das contas as mais importantes, a conjunção coordenativa e a conjunção subordinativa adverbial. E aí depois a gente tem a parte da aula relacionada às orações subordinadas como um todo. Mas por que é muito importante a gente dominar a conjunção? Porque isso cai muito na prova. Isso cai de diversas formas. Cai apenas para poder diferenciar o valor semântico. Cai em questões de reescrituras de frases. Cai em questão de coesão textual. Cai em questão de pontuação. Sem contar que se você vai produzir um texto, ainda vai te auxiliar. Afinal de contas, você tem de dominar a conjunção para poder identificar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, o que é muito importante em duas esferas da língua portuguesa, a interpretação e a produção textual. Então, gente, para vocês que vão fazer prova do CESP, isso aqui é muito importante. Então vamos lá, a aula vai ser apenas um apoio para a gente ir treinando o acervo teórico e fundamentar em cima das questões de concurso. Mas você em casa deve sim fazer um quadrinho das conjunções. Não deixe de fazer, gente. É muito, mas muito importante, tá? Então vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Conjunções subordinativas introduzem sempre orações subordinadas substantivas ou orações subordinadas adverbiais. Nós temos, a critério da NGB, a critério da gramática tradicional, nós temos 10 conjunções subordinativas. Uma é uma conjunção subordinativa integrante, que encabeça a oração subordinada substantiva. E as outras 9 são orações subordinadas adverbiais, que encabeçam, consequentemente, as orações subordinadas adverbiais. Tranquilo? Então vem aqui comigo. Olhem esses dois exemplos. Quando você chegar, estaremos em casa. E quero que chova amanhã. Observem que nesta primeira você tem o quando. E nesta segunda nós temos o que. Este que é uma conjunção integrante e este quando assinala a estrutura subordinativa adverbial temporal. Então aqui marca o tempo. A priori o que nós temos? Uma oração subordinada adverbial temporal e aqui uma oração subordinada substantiva. Como a gente percebe que aquele que vai ser uma conjunção integrante ou não? Vamos lá. Observa aqui. A conjunção integrante, ela sempre poderá ser substituída pela palavra isso. Então aqui, ó. Ela quer que você volte. E perguntei se todos estavam bem. Quando a gente pensa em conjunção integrante, a primeira coisa que o aluno pensa é na conjunção que. Mas não é só a conjunção que vai cair na prova. Normalmente, na maioria das vezes mas a gente pode ter basicamente o que ou então o se. E tomar cuidado para não confundir este se com conjunção subordinativa adverbial
condicional. Então não vai ser aquela questão que trabalha a conjunção condicional. Detalhe, eu estou dando nome aos bois, mas na prova o camarada não vai ficar te perguntando o nome da oração. O CESP não trabalha assim. Ele não vai ficar dizendo que a oração é subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo, ou que a oração é subordinada, adverbial, temporal, ou que é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ele não vai fazer assim. Ele vai perguntar, por exemplo, se na oração, se na sentença existe valor de restrição. Então, a oração subordinada, adjetiva, restritiva. Se você sabe o nome, então você vai dominar. Então, é óbvio que a gente precisa saber a base para poder tirar o CESP de letra, tá? Então, aqui, ó, se é uma condição, você automaticamente percebe. Agora, se for uma conjunção integrante, você vai com certeza conseguir pegar toda a oração e substituir pela palavra isso. Observe que aqui, ó, tanto que quanto se encabeçam orações que podem facilmente serem substituídas pela palavra isso. Posso ou não posso dizer, ela quer isso? Consigo ou não consigo? Consigo ou não consigo dizer, perguntei isso. Então, tanto que aqui quanto se aqui são meras conjunções integrantes que servem para fazer a ligação da oração principal à oração subordinada substantiva. Show? Agora, o CESP gosta mais de quem? Da substantiva ou da adverbial? É da adverbial, para poder trabalhar os valores semânticos que elas empregam. Tranquilo? Então vamos lá, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai basicamente perceber que o primeiro movimento que você vai fazer em casa, ao estudar, é gravar as conjunções. Ah, professor, mas eu aprendi com o professor fulano de tal que eu não devo gravar as conjunções, que é tudo interpretação. Beleza. No final das contas, vai ser sim um processo de interpretação. Mas a gente pode analisar aí, no universo das conjunções, se você tem 5 conjunções coordenativas e 9 conjunções subordinativas adverbiais, num total de 14, você tem um total de 14 valores semânticos. E dentro de cada valor aí, você tem várias conjunções. Por exemplo, a adversativa. Você tem mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, e por aí vai. Eu estou falando de 100 conjunções. Dessas 100 conjunções, 50 realmente caem na prova. E de todas essas 100, 90, 95 sempre possuem o mesmo valor semântico. Então você tem aí 5% das conjunções que podem alterar dependendo da situação. Então, gente, basicamente é só gravar. Pode ter certeza. Agora, é claro que na hora que você vai analisar, você começa a perceber, isso aqui é interpretação. Mas se você já domina a base, gente, um porém vai ser sempre adversativo, não tem como, beleza? Então vem aqui comigo. Olha a primeira sentença. Quando abri a porta, o barulho acabou. E aí vamos parar para pensar. Na hora que você coloca quando abrir a porta, no momento em que abrir a porta, assim que abrir a porta, o barulho acabou, a gente não está trabalhando um valor temporal. Então, essa conjunção aqui, ela tem valor semântico de tempo. Ela é uma conjunção temporal. Beleza? Olha o próximo exemplo. Ainda que faça dieta, não emagreço. Ainda que faça dieta, não emagreço. E aí observa, eu sempre falo para o meu aluno que das 14 conjunções, 12 têm valores individualizados e 2 têm um valor conjunto, que é a verdadeira base da argumentação, que é a oposição. Dentro da oposição tem a conjunção adversativa e a conjunção concessiva. As duas indicam oposição. Agora, qual é a diferença? A gente já sabe. A adversativa sempre enfatiza, ou seja, deixa aquele argumento forte, e a concessiva sempre minimiza, deixando aquele argumento mais fraco. Só que é o seguinte,
Se eu uso a adversativa e deixo aquele argumento forte, consequentemente o outro eu deixo fraco. E se eu uso a concessiva e deixo aquele argumento fraco, consequentemente eu deixo o outro o quê? Forte. Então observa aqui comigo, ó. Ainda que faça dieta, não emagreço. O que foi mais importante? A dieta ou o não emagrecer? O não emagrecer. Então, este lado aqui foi o mais importante, é o que chamou mais a atenção. E este lado aqui foi minimizado. Então, ainda que faça dieta, embora faça dieta, não emagreço. Então, esta daqui tem um valor extremamente importante, que é o valor concessivo. É uma das conjunções que mais cai nas provas do CESP. Pode ficar ligado. Na verdade, eu vou até ampliar, que mais cai nas provas de todos os concursos públicos. Conjunção concessiva é muito importante, tá? Porque é uma excelente arma de argumentação. É um falso conceder. Eu pareço estar abrindo mão para depois dar a lapada. Então, estou conversando aqui contigo, por exemplo, sobre aborto. Aí você fala que o aborto é necessário porque é um caso de saúde pública, vai salvar vidas. Aí eu digo assim, apesar de ser um caso de saúde pública, embora seja um caso de saúde pública, ainda que seja um caso de saúde pública, então parece que eu estou concedendo, parece que eu estou abrindo mão daquilo, parece que eu estou te dando razão. Aí depois eu vou e digo, ainda assim é crime. Então a concessão é uma excelente técnica linguística de argumentação, tá? Então vamos lá para a próxima, ó. Bebi tanto que passei mal. Galera, este que está aparecendo aqui, ó, nós já vimos que ele pode funcionar como conjunção integrante. E este camaradinho aqui também pode funcionar como pronome relativo. Caramba, o que eu vou fazer então, Sidney? Gente, toda vez que eu tenho que, este que é muito importante, e aí eu vou frisar em todas as aulas, não adianta, porque quanto mais você visualizar isso, mais você vai absorver. O que é importante? Porque ele sempre vai cair na tua prova. É igual o verbo haver. O que e o verbo haver são mais certos que o próprio texto. Então, acompanha aqui comigo. Ele pode ser uma conjunção integrante, como a gente já viu num primeiro momento. Ele pode, agora, como a gente vai ver, funcionar como conjunção subordinativa consecutiva. E ele também pode ser um pronome relativo. Então, vou botar aqui pronome relativo e conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Eu quero frisar uma coisa. Na hora que ele funciona como conjunção integrante, é porque ele encabeça a oração subordinada substantiva. Na hora que funciona como pronome relativo, é porque encabeça a oração subordinada adjetiva. E na hora que funciona como conjunção subordinativa adverbial consecutiva, é porque encabeça uma oração subordinada adverbial consecutiva. Agora é o seguinte, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Quando funciona como conjunção subordinativa adverbial, significa que poderia, na verdade, funcionar como qualquer uma das 9. Mas pela tradição das provas, os avaliadores nunca usam. Eu fiz um preparatório, professor, que o professor botou as 9. Gente, pode pegar e baixar todas as provas que você vai ver que isso não acontece. Quando cai na prova é sempre qual? A consecutiva, porque o camarada também não quer se enrolar, não quer sarna para se coçar. E essa consecutiva é de muito fácil percepção, porque ela é um elemento correlacionado. Quando você pega a conjunção para estudar lá nas gramáticas, sejam as gramáticas tradicionais ou nas gramáticas que são próprias para concurso público, você vai observar
que no primeiro momento ele te dá o conceito e depois ele te dá as principais conjunções, na verdade os principais conectivos. Então você vai estudar lá nas coordenativas, conjunções aditivas, aí vai dizer indica soma, indica acréscimo, indica adição. Principais, aí tem e, nem, mas também, como também. Estudar adversativa, aí está lá na gramática, indica contraste, indica oposição, indica adversidade. Principais conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Aí você vai lá para a subordinada adverbial estudar a consecutiva. E lá de cara diz, indica consequência. Aí vem a principal conjunção, o que? Só que a própria gramática já faz um período, um processo de reflexão para chamar a atenção do aluno e mostrar que aquele que não aparece sozinho. Ele vem acompanhado, ou seja, vem com um par. É um elemento intensificador. Então, toda vez que eu visualizar um que, eu vou separar a oração exatamente onde tem o que. E depois eu vou fazer o primeiro movimento, que é buscar um intensificador. Que pode ser tanto, tal, tão e tamanho. Já que eu mencionei, eu vou mostrar para vocês como é que a coisa funciona na prática. Eu não sei se o vermelhinho está dando para visualizar muito bem, né? Às vezes alguns alunos reclamam, então eu vou só usar a tinta preta, tá? Acompanha aqui comigo. Vou botar alguns exemplos para a gente poder observar isso aqui, tá? Ó. Vamos lá, ó. Atadolfa estudou tanto que passou em primeiro lugar. A Tadolfa é uma menina muito aplicada. Então, ó, frase 1. Frase 2. Eu boto assim, ó. Desejo que vocês sejam aprovados. Grita amém aí agora na tua casa. Se não gritar, não vai passar. Grita amém. Então, ó, vai passar. Terceira frase aqui, ó. O homem que fuma vive menos. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço. Na frase, é uma questão de oração. Eu já identifiquei. Então, apareceu um que. Eu vou separar a oração exatamente onde tem o que. Aí, o que eu vou observar? Eu vou observar se a outra oração tem verbo. Tem verbo. Então, se tem verbo, é porque aqui é uma oração principal. E aquela oração que está sendo encabeçada pelo que é uma oração subordinada, que eu ainda não vou dar nome. Beleza? É só para identificar, só para poder separar. Na segunda, desejo que. Então, observa que o que apareceu logo no iniciozinho. Então, vamos ver se antes tem um verbo. Tem um verbo desejar. Então, se aqui tem um verbo, é porque aqui já é uma oração principal e, consequentemente, aqui é uma oração subordinada. Agora, olha a terceira frase. O homem que. Então, a gente separou. Mas observa que aqui na estrutura o homem ainda não tem verbo. Então, se não tem verbo, eu não posso chamar de oração. É uma mera estrutura nominal. O que aconteceu aqui com certeza? A oração subordinada ficou intercalada, ficou no meio da oração principal. Aí o que eu faço para descobrir quem é verbo da principal, quem é verbo da subordinada? O primeiro verbo que aparecer depois do que é o verbo da oração subordinada. A partir do segundo verbo, eu já vou ter o verbo da oração principal. Então aqui, ó, o homem que fuma, vive menos. Então esta estrutura aqui, ó, o homem vive menos,
É a oração principal, gente. E que fuma? É a oração subordinada. Eu vou frisar isso aqui de novo quando a gente for estudar orações subordinadas, tá? É só para mostrar a importância desse que, porque é muito importante mesmo. Então vamos lá. Já identifiquei quem é principal, já identifiquei quem é subordinada. Já separei a oração ali no quê? O que eu vou fazer agora? O primeiro movimento é olhar para a oração anterior, é olhar no caso aqui para a oração principal e tentar achar um intensificador. Palavras como tanto, tal, tamanho, tão. Se eu achar, como eu estou achando aqui, eu tenho certeza que naquele período eu tenho a relação de causa e consequência. Tem a relação de causa e consequência. Agora eu só tenho de dominar o que é causa e o que é consequência. A causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então eu tenho de saber que a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre estará do lado do que. O que o avaliador no dia faz para tentar te derrubar? Ele destaca a oração que possui o que passou em primeiro lugar, e ele vai dizer que ela tem valor de causa. Aí o aluno olha e fala assim, caraca, ferrou. Porque realmente tem um valor de causa e consequência a estrutura. E agora, será que realmente é valor de causa? Não, porque o valor de causa estará sempre do lado do intensificador. Do lado do que estará sempre o valor da consequência. É só observar, é só analisar a estrutura. Atadolfo estudou tanto que passou em primeiro lugar. Então, qual é a causa? É ter estudado muito. E qual é a consequência de tanto estudo? É ter passado em primeiro lugar. Beleza? Então, este que apareceu aqui é um que conjunção subordinativa adverbial consecutiva, que serve para encabeçar a oração subordinada adverbial consecutiva. Um nome enorme, assustador, mas que no dia da tua prova no CESP, ele não vai perguntar. Ele só vai dizer que aquela oração ali indica determinado valor semântico. Para tentar te derrubar, vai dizer que é causa, ou então vai dizer que é consequência. E se ele botar um outro valor? Pô, pelo amor de Deus, você não vai dar mole de achar que pode ter um outro valor aqui, como por exemplo o valor de oposição. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Olha a próxima. Uma coisa que eu vou frisar, hein? Muito importante esse primeiro movimento que a gente fez. Sabe por quê? A gente aprende em qualquer local, vocês estão aprendendo comigo, aprenderam na escola, aprenderam em outros preparatórios, que na hora que eu posso substituir o que, a oração toda pela palavra isso, aquele que é conjunção integrante. Aí o aluno diz assim, mas dá para eu dizer, Atadolfo estudou tanto isso. Erroneamente você pensa assim, porque o primeiro movimento é procurar o elemento intensificador. Se eu achei, já é conjunção consecutiva. Agora, se eu não achar, aí eu vou tentar descobrir se aquele que é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante. Na escola, em alguns preparatórios, muitos professores, inclusive eu também falo para o aluno, que o que pronome relativo se diferencia da conjunção integrante, porque o que pronome relativo faz coesão anafórica, ou seja, ele sempre faz referência a termo anterior. Então, eu posso substituir por o qual ou a qual. Afinal de contas, quando a gente estuda o pronome relativo, o quem, o onde e o cujo possuem peculiaridade, mas o que e o qual não, eles são similares. A única diferença entre eles é que o que não concorda e o qual concorda. Então eu boto a mulher que, o homem que, as mulheres que, os homens que. E se eu botar o qual? Vai fazer uma concordância. Então vai ficar a mulher a qual, o homem o qual, as mulheres as quais, os homens os quais. Então a gente sempre aprende. Se eu consigo substituir o que por o qual a qual, é porque ali é um pronome relativo. Só que eu, particularmente, acho uma furada. Porque eu trabalhei muito com criança. E você pega um moleque de 11, 12 anos e ele vai conseguir substituir,
mesmo sem ser possível. Pode ter certeza disso. Então, se não serve para aquele menino de 12 anos, eu acho que também não serve para o candidato que às vezes tem uma determinada lacuna no ensino. Então, só vai servir para o concurseiro ratão. Agora, para aquele cara que tem uma certa deficiência, de repente já não vai servir. Então, o que é melhor? É tentar realmente avaliar se tal não está fazendo referência ao termo anterior. Se ainda assim ficar difícil, é só substituir aquela estrutura pela palavra isso. Se você conseguir, é conjunção integrante, é oração subordinada substantiva. Se você não conseguir, é pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Então, aqui, ó. Este aqui, está fazendo referência a algum termo anterior? Aí você fala, caraca, Sidney, não faço a menor ideia. É possível substituir por o qual? Caraca, Sidney, não sei, acho que dá. Melhor do que isso. Ih, derrubei até a canetinha. Ó. Melhor do que isso. Pega aqui, ó, toda a oração e substitua pela palavra isso. É ou não é possível eu dizer desejo isso? Claro que é. Então aqui eu tenho oração subordinada substantiva, que eu não vou classificar sintaticamente ainda, porque eu vou deixar isso para a aula de orações subordinadas, para a gente estruturar os macetes da identificação das orações subordinadas substantivas, tá? Mas conseguiu substituir pelo isso, já matou que o que é conjunção integrante e que a oração é subordinada substantiva. Agora aqui, ó. O homem que fuma vive menos. Olha para a oração anterior. Tem intensificador? Não tem. Então aquele que ou é conjunção integrante ou é pronome relativo. Faz referência ao termo anterior? Diz para mim, quem é que fuma? O homem. Então faz. Dá para substituir por o qual, não dá? Dá. Sidney, não consegui enxergar isso de jeito nenhum. Então faz o macetinho do isso, que vai funcionar. O homem, isso vive menos. Faz algum sentido? Não faz o menor sentido. Então, se eu não conseguir substituir pela palavra isso, é porque este aqui é um pronome relativo e aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Na aula de orações subordinadas, a gente vai aprofundar para poder mostrar as diferenças, tá? Num primeiro momento, eu só queria que vocês identificassem com tranquilidade qual é a classe gramatical dele, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui e a gente vai voltar para o slide. Então, observa, bebi tanto que passei mal. Apareceu um quê? Não apareceu? Ele até poderia adquirir outras nuances. Mas, galera, normalmente é isso aqui que eu faço. Separo e olho para a oração anterior. Apareceu o intensificador? Apareceu. Então, matei que este que indica consequência. É uma conjunção consecutiva que indica consequência. Então, vamos lá, ó. Bebi tanto é a causa e o fato de ter bebido muito acarretou o quê? O cara ter passado mal. Beleza? Então vamos para a próxima. Está tossindo porque não se cuidou. Aí observa a palavra porquê. Gente, nós sempre confundimos o porquê causal com o porquê explicativo. Tradicionalmente, eu quero que você grave isso, ó. Tradicionalmente, para que tenha uma explicação, a gente tem de ter uma estrutura imperativa. Então, quando eu digo, João, saia daqui porque eu não gosto de você, eu trabalhei um teor imperativo, eu dei uma ordem, então eu tenho de justificar esta ordem, então eu tenho um quê? Explicativo, na verdade é um porquê explicativo que podia ser que também, tanto faz. Agora, no momento em que eu não tenho um teor imperativo, eu posso automaticamente analisar que eu vou perceber uma relação de causa e consequência. Então observem aqui, está tossindo porque não se cuidou. O fato de não ter se cuidado acarretou o quê? O fato de tossir. Então, não se cuidar é a causa. Estar tossindo é a consequência. Então, este porquê é um porquê causal.
Show de bola? Então venha comigo. Olha a próxima. Se precisar, telefone-me. Somente se me precisar. Caso precisar. Então, gente, esse se tem valor condicional. Então, o camarada criou uma condição. É para ligar? Somente, só se precisar. Se não precisar, meu parceiro, não fica me enchendo o saco. Entendeu mais ou menos a pegada? Então, esse se aqui tem valor condicional. E aí, observa, dá para confundir esse se com aquele se conjunção integrante? Não dá, né, meu companheiro? Completamente diferente a estrutura. E você vai perceber pelo contexto ali do processo. Continue aí comigo, ó. Tá anotando? Por que eu deixei assim essas lacunas para a gente ir preenchendo? Para a gente já, de certa forma, ir exercitando. Porque o primeiro serviço que você tende a fazer é gravar as conjunções e fazer o quadrinho na sua casa. Se você ainda não fez, faça, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá, galera. Uma coisa que eu vou dizer. Para esse ano agora, 2016, a gente já está produzindo aí no site algumas estruturas gratuitas. Mas onde? No LAC? Não, no CID Concursos. No CID Concursos a gente vai disponibilizar, né, o parceiro do LAC, a gente vai disponibilizar uns materiais gratuitos para o aluno poder ir acompanhando. Material de conjunção, material de crase com gabarito. Então é só entrar e adquirir que vai estar lá. Né? Clicar, está à sua disposição. Então vai acompanhando cidconcurso.com.br. E detalhe, galera, se quiser ir acompanhando aí dicas ao vivo e gratuitas no Periscope do CID Concursos, pode ir acompanhando, tá? É só botar lá no Periscope CID Concurso e você vai me achar, tá? Beleza, vem aqui comigo, ó. Olha a letra F. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. Sidney, e nos outros anos, como é que vai funcionar? Galera, a gente vai sempre tentar fazer o melhor material para vocês de forma possível, tá? Então vem aqui comigo, ó. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. Observa que aqui tem a estrutura a fim de. Você provavelmente já deve ter estudado isso em algum momento da sua vida, o afim junto ou o afim separado. Você sabe que o afim junto indica afinidade e o afim separado indica finalidade. Pode ser substituído pelo para. Então, ó, estudamos para que fôssemos aprovados. Então, esse afim de separado indica finalidade. É uma oração subordinada adverbial final. Agora aqui, ó, letra G. Fiz tudo como você mandou. Fiz tudo como você mandou. Então, aqui observa que na H, e a gente já vai fazer uma comparação, também aparece um outro como. Sou forte como um touro. Deu para perceber que é diferente? Deu, não deu? Então, olha só, eu vou mostrar um negócio para vocês. Esse como, normalmente, pode cair através de 3 estruturas. Eu posso fazer assim, ó. Como estava chovendo, não fui à praia. Neymar joga como o Messi. E Neymar joga como Dunga o orientou. Como. Viram que na primeira sentença, vou até pontuar aqui, ó, 1, 2, 3. Viram que na primeira sentença aqui, o como apareceu logo no início do período? Quando isso acontece, provavelmente, quase certo, que este como seja causal. Observa, como estava chovendo, não foi à praia. Então,
a chuva é a causa de não ir à praia. Então, ó, como no início, pode botar lá, ó, causal. Agora, se não tiver no início, ou vai ser conformativo ou vai ser comparativo. Quando for comparativo, eu posso botar a expressão igual. Quando eu não puder colocar a expressão igual, será conformativo. Então, na segunda, Neymar joga como o Messi. Eu posso dizer que o Neymar joga igual o Messi? Aí vem o camarada que gosta de futebol. Porra, igual não, Messi joga muito mais. Eu estou falando aqui agora, nessa estrutura. Eu afirmei que o Neymar joga igual ao Messi? Sim, ele joga como o Messi. Então, ó, igual. Então, eu estou comparando. É um como comparativo. Estou indicando comparação. Agora, quando eu digo Neymar joga como o Dunga orientou, o Neymar joga igual o Dunga? Os dois jogam da mesma forma? Têm o mesmo talento? Não. O Neymar joga conforme o Dunga orientou. Beleza? Então, aqui, quando eu coloco que não é igual, é como, é conforme, é segundo o camarada estruturou, ensinou, aqui é um como conformativo. Então agora a gente já matou o como, não tem mais como cair. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá